perder tempo. Ai, ai. O tema é: por que tantos sonhos agora? O que está acontecendo? O que está pegando? Por que a gente anda sonhando tanto? E assim, essas informações que vão ser passadas aqui, sempre muito bom lembrar, né? São informações com experiências da minha vida. Então, algum momento que eu vou passar algum exemplo de coisas que aconteceu comigo. São informações canalizadas, então a espiritualidade, ela tá o tempo todo conversando. Até eu sempre coloco uma vela aqui de ancoramento, e essa vela tá ali vibrando, tá pulando. E são questões que tá acontecendo agora, sabe, na mídia, situações que as pessoas estão vivendo na mídia, ó, situações que as pessoas estão relatando, que está acontecendo com elas e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essas questões, tá? Então, assim, por quê, né? Por que a gente está tendo sonhos, assim, tão estranhos, tão diferentes? Diante do momento, né, que estamos, sempre, na maioria das lives aqui, eu vou começar já falando sobre a questão da transição planetária, porque tudo que está rolando com a gente agora é por causa disso, tem a ver com isso. Então, diante desse momento que a gente está vivendo, com essas movimentações que estão ocorrendo dentro mesmo da transição planetária, a gente vai passando por algumas modificações. E essas modificações é em tudo. Vai ser tanto no nosso corpo físico, sim, mas não só no corpo físico. Vai ter movimentações nos nossos campos, nos nossos outros corpos, né? Que tem corpos astrais também. Na nossa mente, no nosso emocional, no nosso mental. Então, tudo isso acaba sendo tocado de alguma forma ali, nesse momento, por conta da transição que está ocorrendo. A maioria dessas movimentações são feitas enquanto a gente está dormindo, sabe? Assim, é o momento que a gente desce, né, o nosso subconsciente, fica ativo e facilita para que a espiritualidade tenha acesso a gente, consiga passar informações, a gente consiga acessar algumas informações, tá bom? Então, por conta disso, se facilita ali para que seja feito alterações que precisam ser feitas. E no meio dessas alterações, algumas coisas a gente vai lembrar e outras não. E aí por isso que às vezes a gente acorda, né, de um sonho, muitas vezes assim no meio da noite mesmo, com uma sensação de eu sonhei algo importante, mas nem sempre vai se lembrar. Porque vai ter momentos que realmente vai acontecer isso, sabe? Você vai acessar informações, você vai ter sonhos, só que é importante que o seu subconsciente entenda, né, assim, aquela informação que vem e tal. E muitas vezes o nosso lado racional não precisa ter um entendimento em relação a isso. Eu já disparei a falar porque eles já vão passando as coisas aqui na cabeça. Aí eu já vou meio que falando para mim não perder nada. Mas eu ia falar outra coisa antes disso. Mas vamos lá. Então, assim, o que está rolando? O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão tendo muitos sonhos reais, assim, que elas nem sabem explicar. Tipo, elas acordam com detalhes, sabe? Muito cheio de detalhes do que aconteceu. Algumas pessoas até relatam que conseguem sentir até cheiro, sabe? Tem um sonho ali que parece que tem cheiro no sonho. Ou acorda emocionada. Outras pessoas relatam que vê cores, vê detalhes, tem detalhes, consegue descrever esses detalhes. Outros sonhos, elas acessam coisas ali que elas nunca fizeram nessa vida, né? Porém, no sonho elas conseguem dominar aquilo, elas conseguem fazer aquilo de uma forma que elas não sabem explicar. Algumas pessoas costumam até acordar com músicas na cabeça, sabe? Assim, elas estavam cantando em sonhos ou estava com alguma música ali. E se ela já acordar e já escrever isso, ela até consegue vir com um pedaço de uma música que ela nunca ouviu aqui nesse plano, né? Para se ter uma ideia. Então, encontros, né, lá nesses sonhos, você encontra com alguém que você nunca viu na vida, ou então você encontra com alguém da sua família mesmo, que já é falecida, mas ali naquele sonho muito real, muito cheio de detalhes, você conversa com essa pessoa, você tem acesso a essa pessoa passa mensagem para você. Eu tô só falando aqui, resumão, assim, de que tipo de sonhos que tá sendo, depois eu vou explicar cada um, tá? E
Encontro em locais que você nunca foi, né? Com pessoas que você nunca viu, com pessoas que já morreram. Acesso a locais estranhos que você não consegue nem identificar se é daqui, se é da sua cidade, do seu país ou de outro local, enfim. Todo tipo de sonho, sim, pode acontecer. Ver coisas que nunca viu, né? E ter essa impressão de que está acessando algo de outro tempo, de outra vida, sabe? Alguma coisa assim que não parece ser de agora, sabe? Porque as pessoas se vestem diferente, as pessoas falam diferente, tudo que acontece ali tá diferente do que você está vivendo no presente. Tá, vamos lá. Então, o que é isso? Eu vou já até usar um exemplo aqui para ir facilitando o entendimento. Por exemplo, quando você sonha com uma pessoa que você nunca viu, mas está muito cheio de detalhes esse sonho, tem muita coisa ali acontecendo, e você lembra perfeitamente o mundo, sempre que você sonhar com algo, você vai acordar na madrugada, normalmente você acorda ainda em horas sincrônicas ali, assim, números iguais, assim, horas com números iguais, 33, 22, 44, enfim. Aí você já acorda e já anota, ou no bloco de anotações do celular. Por que eu falo que seria bom anotar? Se você esperar, acho que é 15 segundos. 15 segundos que você espera e não anota, vai se perder. Se você pensar assim, não, quando eu acordar, né, acordou no meio da noite, tá com um sonho na cabeça. Aí você pensa assim, não, quando eu acordar eu anoto, ou depois eu anoto, depois eu penso nesse sonho. Esquece, quando você acordar de manhã você não vai lembrar de mais nada. Então seria bom, né, as pessoas que estão tendo esses sonhos assim, já pegarem e anotarem. Acordou, já anota o sonho, sabe? Já pega ali o bloco de anotações do celular, ou então manda um áudio ali para um grupo que tem só você. Às vezes a gente faz isso, né? Que às vezes tá difícil, acabou de acordar, vai anotar alguma coisa. Talvez é um pouco complicado fazer isso. Então já pega e já manda um áudio ali explicando o sonho, os detalhes desse sonho, que aí no outro dia de manhã vai ficar mais fácil para você organizar e tentar entender o que é esse sonho, né? Então, por exemplo, o que rolou comigo há um tempo atrás? Esse sonho eu tive em 2023, se eu não me engano. Acho que foi 2023. Eu sonhei com uma pessoa, ela estava num campo aberto. A gente não tinha só essa pessoa, tinha várias pessoas nesse local ali, estavam num campo aberto. E a gente estava embaixo de uma árvore, só tinha uma árvore. A árvore eu lembro bem. E aí... tinha uma dessas pessoas que ela conversava comigo. Eu lembro bem do rosto da pessoa. Eu lembro que tinha o cabelo comprido, amarrado num rabo de cavalo, vestia umas roupas claras. Eu lembro perfeitamente o rosto dessa pessoa, mas eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Não tenho nem ideia de quem que era. Passou-se o tempo, né? Passou bastante o tempo. Em 2024, ou foi em 2023, final de 2023, eu descobri, por acaso, conversando com uma amiga minha, que o pai dessa amiga minha que morreu daquela doença que a gente não pode falar no nome, de 2019, enfim, tinha, assim, ela me mostrou a foto dele, né? Era a mesma pessoa que aparecia no meu sonho. Olha só que louco. E assim, eu sabia, né? Nesse momento eu já sabia por quê, né? Mas naquela época eu não entendia. Mas ele veio para fazer um pedido ali em relação a essa filha dele, né? Eu não conhecia a filha dele. A filha dele era amiga só da minha amiga, não era amiga minha. E era exatamente a mesma pessoa, só que no sonho ele aparecia bem mais jovem, né, de quando ele morreu. E era a mesma pessoa. E ele veio para fazer um pedido. Então vai acontecer situações assim, né? Outra coisa que está acontecendo muito, antes que eu esqueça, é situações de catarse, tá? O que é essas catarses? Tem situações na vida da gente que são tão doloridas, assim, são tão terríveis da gente notar, da gente querer saber, querer reviver, que a gente simplesmente exclui da nossa existência. Seja coisas dessa vida ou coisas de outras vidas, tá? Muitas vezes vai ser mais fácil ainda acontecer esse tipo de catarse pro sonho. Então, são coisas muito tristes, complicadas que a gente viveu em algum momento, e aí a gente acessa isso em sonho
E normalmente quando isso vem em sonho, você já acorda mal, sabe? Você já acorda passando mal, você já acorda com dor de cabeça, com algum problema, com algum enjoo, com algum desarranjo estomacal, enfim. E isso vem em sonho para que você acesse, né? Venha a digerir aquela situação ali dessa forma. E aí sim você expurga isso, você libera isso da sua vida. Já aconteceu comigo, eu acessei uma outra vida assim, vai acontecer, a espiritualidade já tinha explicado que pode acontecer, né, de registros akáshicos vir por sonho. Então era uma situação muito, assim, eu chorei muito quando eu acordei desse sonho, foi uma situação horrível que acontecia ali, que era uma lembrança de outra vida. E aí eu passei o dia todo chorando, o dia todo pensando nesse sonho, conversei com uma amiga e mais tarde, quase já à noite, eu disparei a vomitar, sabe? Para colocar isso para fora e conseguir transmutar isso na minha vida, e deu certo. Então isso vai acontecer, sabe? Vai acontecer muito agora, porque tá ocorrendo um despertar coletivo, um despertar espiritual. Então, para que todos nós conseguimos fazer as modificações em nossos corpos que a gente precisa fazer, transmutar as energias que a gente precisa transmutar, a gente precisa acessar essas situações. Então, uma das formas da espiritualidade conseguir que a gente acesse essas coisas é por sonhos. Então, é uma das formas, tá? Então, aqueles sonhos muito vivos, muito cheios de detalhes. Esse mesmo que eu tô falando que teve essa catarse, nossa, ele tinha muitos detalhes. Eu lembro de tudo. Eu lembro da pessoa conversando comigo. Eu lembro do que foi falado. Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro de sentir as lágrimas descendo no meu olho no sonho, por causa do sofrimento ali que foi passado. Então, assim, tudo que foi vivido nessa vida aí que eu acessei, voltou ali naquele sonho, né? Eu tive acesso ali naquele sonho e passei por tudo aquilo, e quando eu acordei estava ali transmutando aquelas situações ainda, né? Então foi bem, assim, bem complicado. E isso aconteceu o quê? Esse sonho específico que eu tô falando, dessa catarse, foi em 2023. Naquela época a espiritualidade já tinha me explicado que ia chegar um momento que todas as pessoas poderiam passar por essas situações, e que seria bom, né, que tivesse acesso a essas informações ali para poder já no futuro, né, conseguir orientar, fazer que nem eu tô fazendo aqui agora, né, fazer essas lives, fazer esses comunicados, para poder orientar para as pessoas o que seria isso, sabe? Oi, boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo que estiver entrando, tá? Eu disparo a falar, eu nunca lembro de cumprimentar vocês, gente, desculpa. Mas é porque eles vão me mandando muita coisa, e aí se eu parar um pouco, eu vou perdendo, sabe, as informações. Aí por isso que eu vou, assim, meio acelerada para não perder nada. Para tudo que eles me passando aqui de informações, eu consegui já ir passando para vocês. Então, pode acontecer, tá? Essas catarses, essas situações por sonho. Sobre acessos a outras vidas, a gente não deve procurar, tá? Tudo que tiver de vir, vai vir por algum motivo. A gente não vai ter acesso a essas informações de forma aleatória, sem motivo nenhum. Se vier em sonho, é porque você precisa daquela informação de alguma forma. Às vezes você já vai entender, como aconteceu no meu caso, nesse caso de catarse, né, que eu entendi o que era aquilo, e outras vezes você não vai entender, mas seu subconsciente a sua alma vai entender, e é isso que precisa, tá? Então pode sim acontecer. Outro tipo de sonho que a gente está tendo muito é acessos a linhas de tempo de situações que a gente poderia viver, ou que a gente, né, tá vivendo, ou que vai viver ainda. Então também pode vir a acontecer em sonhos, tá? Porque assim, nossas vidas, elas são ramificações de escolhas, né? São essas linhas de tempo, depende o tempo todo das escolhas que a gente está fazendo, né? Então, assim, por exemplo, até eu gosto muito de usar o exemplo lá daquele filme do Doutor Estranho, né? Que ele fala sobre isso. Dependendo da escolha que você faz, né? Você vai ter uma situação ali no seu futuro. Porque ele fica voltando, enfim, ele fica mexendo ali no tempo, né? Passado, presente, futuro, enfim.
E cada uma dessas escolhas vai dar outras ramificações diferentes de tempo, né? E cada uma dessas ramificações pode ou não vir a aparecer para você. Você pode ou não vir a viver aquilo. Nesse momento, nessa dimensão, nessa vida aqui, uma outra versão sua, em uma outra linha de tempo, que aí o multiverso, né, digamos, vai estar vivendo aquilo, né? Vamos usar o exemplo. Vai que na minha vida eu tinha duas escolhas. Ou eu casava com o João, ou então eu não casava, né? Se eu casasse com o João, eu teria uma outra escolha. Ou eu ia ter um filho com o João, ou eu ia resolver não ter filhos com o João. Se é que essa escolha não é bem assim, né? Porque filhos, vida e morte são linhas de destino. A gente não tem muita escolha em relação a isso. Mas vamos usar esse exemplo assim, né? Tá, aí olha só. Daqui já foi duas ramificações e dessa ramificação daqui já tem mais duas, entendeu? E isso vai acontecendo o tempo todo. Então, você teve lá, resolveu o teu filho, né? Eu resolvi teu filho. Aí eu posso escolher ter outro filho ou então escolher não ter. Aí você já vai ter uma linha de tempo com criança, sem criança, entendem? É assim, só que é assim o tempo todo. A gente está tendo ramificações de vida o tempo todo. A gente pode acessar cada uma dessas informações, se caso necessário, por sonho, ou até no plano físico, que outro dia eu acabei comprovando isso. Um amigo meu me ajudou a entender o que tinha acontecido, e eu acabei vendo uma ramificação dessa se concluir na minha frente, nem foi por sonho. Mas enfim, não vamos entrar nisso agora não, senão vai ficar muita informação, que já tem muita coisa sobre sonhos para contar, né? Quando a gente acessa lugares estranhos, pode ser mais de uma situação, né? Pode ser porque você está acessando coisas fora. Então, até um exemplo de outro sonho que aconteceu comigo. Eu já tive, são vários sonhos, na verdade, seguindo mais ou menos essa linha. Então, um dos sonhos, eu estava num local que parecia uma sala enorme, mas tinha muitos fios para tudo que é lado, assim, eu nunca nem vi isso, nem filme, fios, né, parecia um computador gigante. E eu tava ali naquele local. Então, eu acessei aquilo, pra mim, não era nem algo daqui, sabe? Eu acho que eu acessei em um outro local. Não sei nem explicar pra vocês, porque pode acontecer também, né? A gente tem acesso fora daqui, né, do nosso planeta também. A gente tem acesso durante a noite. Você vai viver situações onde você tá trabalhando lá no umbral. Outro sonho que eu tive e esse foi bem estranho, porque eu acessava, né, um local escuro, bem sujo, estranho. Eu entendia que a gente estava lá para poder, eu acho que resgatar alguém, trazer alguém desse local. Eu não me lembro muito bem o que acontecia. Só sei que eu estava com outras pessoas, né? Mas em uma específica, eu lembro que essa pessoa ela estava vestida de branco, ela estava com uma calça branca. Aí ela se sujava com alguma coisa na barra da calça. Eu perguntava, o que é isso? Aí a pessoa me falava, é gurmina. Aí eu ficava assim, gurmina? Mas o que é gurmina? E eu acordei com isso, sabe? Com essa lembrança. Eu fiquei pensando, gente, o que é gurmina? Esqueci, né? Não sei se na época eu procurei saber. Enfim, deixei pra lá. Um ano depois, gente, assim, muito tempo depois, por acaso, assistindo uma live, eu acho que era sobre alguma coisa relacionada à parte médica. Aí o moço falou que gurmina era uma forma de descrever vômito. Olha só que louco. Eu nem conhecia essa palavra. E ela apareceu, né? A pessoa me falava isso no sonho. Então, naquele momento, eu acredito que era algum resgate, alguma coisa relacionada ou talvez ao umbral, algum local assim, que eu tinha passado ali. E eu não estava sozinha nesse local. Já teve outra vez que eu sonhei que eu estava indo num local onde estava tendo uma festa ali, parecia um centro, um terreiro, né? E eu saía de lá com uma tipo uma cesta cheia de frutas, de coisas, sabe? Então eu entendi que talvez e eu acompanhava outros seres, né? Eu acho que era
não sei, algumas ou outra entidade, eu não sei muito bem, mas eu tava auxiliando essa outra entidade. E eu ia nesse terreiro e saía de lá com um cesto cheio de coisas, sabe? Então eu entendi que talvez eu tivesse, e a vela ali vibrando, eu tivesse ajudando esse outro ser, né, essa outra consciência que estava comigo, a buscar alguma, sei lá, algum despacho, enfim, ali naquele terreiro. Então, já teve sonhos assim, sabe? Já teve situações assim. Então, a gente pode ir parar num lugar estranho que nunca viu, vivendo alguma coisa que nunca viveu. E às vezes você não vai ter resposta disso agora. Talvez vai vir lá na frente, talvez vai depois de anos que eu fui entender o que tinha acontecido, né? Então, como foi informado, né, acessar outras vidas, assim, essa questão de acessar outras vidas é algo que, sabe, eu já cheguei até a pesquisar, sabe, eu entrei num site de moda antiga para poder ver se eu entendia que roupa era aquela que eu tinha visto no sonho. E ao entrar nesse site eu descobri que aquele estilo de roupa era de 1900 e pouco, sabe, que acontecia uma situação, era um acidente, eu acho, não sei muito bem, não lembro muito bem, só sei que tinha criança, tinha um casal de crianças, mais um homem no sonho, e eles vestiam desse jeito, sabe? Aí eu fui buscar entender que ano que era aquilo, daquele sonho. Aí eu descobri que era 1900 e pouco. Eu não sei se é acesso a outra vida, eu não sei se é acesso a outra linha de tempo, não sei explicar. Mas eu descobri a idade, né, da roupa ali, das pessoas que estavam vestindo. E assim, sonhos com muito diálogo, gente. Às vezes você nem vai lembrar o que você conversou, mas quando você acorda com aquele diálogo, assim, você sabendo que você conversou com alguém durante horas, sabe? Conversou muita coisa. Então, também, esses diálogos também podem ser informações de outras vidas, ou de coisas que você precisa saber, né? De acessos, igual outro dia uma amiga contou pra mim que ela tinha sonhado que ela estava num local com outras mulheres e ali elas dançavam em volta, acho que do fogo, não sei, e ela queria entender o que era aquilo, né? Então pode ser também, sabe? Talvez ela era em outra vida uma sacerdotisa, ou ela entendia alguma coisa ali dentro da magia, da Wicca e tal, e ela estava ali se conectando com a natureza e ela teve acesso a essa informação, né? Então pode ter situações assim também. Outra forma, outra coisa, outro jeito, na verdade, que a espiritualidade vem conversar com a gente e tá acontecendo assim muito nesse momento, é você receber respostas por sonhos de situações que você tá tendo dificuldade de ver aqui, né, no plano físico. Então, se alguém aparece no seu sonho, se é te passado alguma mensagem sobre alguém, se você acorda com uma desconfiança daquela pessoa, já chegou relatos para mim da pessoa descobrir por sonho que estava sendo traída. Olha só que louco. Então ela via ali a situação da traição no sonho. E ela acordou com aquilo, aí ela foi buscar e ela descobriu que ela realmente estava sendo traída. Então o mundo espiritual, ele vai trazer confirmações, vai trazer informações assim por sonho pra gente, tá? Outra coisa é que a gente pode, como eu falei mais pro início da live, a gente pode acessar os nossos antepassados em sonho. Outra situação que aconteceu comigo, né? A minha avó voltou em sonho ali para me pedir perdão. Na época eu não entendia nem por que ela estava pedindo perdão, porque eu nunca tinha tido problema com ela. Eu nem lembrava do rosto dela, ela morreu, eu era bem jovem. Eu tive que pedir ajuda da família para poder descobrir se aquela pessoa que aparecia no meu sonho era mesmo ela, né? E aí, ao ver a foto, vi que realmente era ela que tinha aparecido no meu sonho. E o pedido dela de desculpa, depois a espiritualidade me ajudou a entender que era por ter me feito passar por situações que veio, né, de forma ciclos, né, que vai se repetindo pela ancestralidade, repetição de ciclos e tudo mais. Então eu passei por situações complicadas que de certa forma veio ali dos meus antepassados.
E ela queria pedir perdão por ter, né, de alguma forma, isso vir acontecer comigo, não só comigo, com outras pessoas da família. Tem histórias lá no canal falando sobre isso, sobre essas questões. Então, também vai ter, sabe? Então, tudo isso tá vindo agora pra gente acessar, pra gente transmutar, entender, perdoar, liberar, ver o que precisa ser visto, né? Conhecimentos também vêm de forma, por sonhos, assim. Tudo isso é para auxiliar a gente, né? Então, se abram, sabe? Vem algum sonho, anota todos os detalhes. Depois, aos poucos, você vai entender o que significa aquele sonho. Aos poucos, vai vir respostas para vocês. Se não vir assim de cara, vai vir depois. Mas vai vir, né? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Vamos lá. Então, nesse momento, a gente tá recebendo muitos insights, tá vindo muita informação pro sonho, tá vindo muitas lembranças de outra vida, tá vindo muitas informações da nossa mônada. Então, deixa eu contar um sonho que eu tenho. E esse, então, é um sonho, assim, muito antigo. E ele se repetiu algumas vezes. Muito importante, antes que eu esqueça. Em dias que a energia do planeta está um pouco mais baixa, igual aconteceu hoje, né? Hoje a gente começou o dia com energia baixa e depois aumentou um pouco. Então, no começo do dia estava 18, mais ou menos, e depois a nossa ressonância aumentou um pouquinho. Por conta mesmo do que aconteceu, né? A questão do terremoto, né? Então, isso acaba mexendo mesmo com a energia do planeta. Então, muita gente acabou acordando mais pesado, acordou tendo sonhos estranhos. Eu também tive sonhos estranhos e tal. Então, em dias assim, pode ser que influências negativas tentem nos acessar por sonho para nos confundir, para abaixar nossa vibração, para botar dúvida no nosso coração e coisas do tipo, tá? Então, isso também pode acontecer. Ataques espirituais podem vir por sonho, sim. É bom a gente notar, né? O que a gente sente quando acorda daquele sonho? Qual que é o sentimento que vem? Né? Você se sente bem, se sente mal? Faz sentido, né? As informações que estão sendo trazidas ali. Se você num dia anterior tá super animado, porque vai começar um trabalho novo, vai começar um projeto novo, aí de repente em sonho esse projeto cai por terra, acontece alguma coisa, dá tudo errado no sonho e você acaba desanimando, pode ser que esse sonho veio exatamente para fazer isso com você, né? Porque alguma influência negativa estava ali tentando te atrapalhar para que você ficasse dessa forma. Porque, gente, a espiritualidade da luz não quer que a gente evolua, não quer que a gente passe pela transição planetária, que a gente vá para 5D. Eles querem que a gente continue vibrando negativo, continue vibrando baixo, né? Para que a gente continue servindo de alimento dos arcontes. E isso eu vou falar mais para frente na próxima live sobre a transição planetária. Então, eles querem que a gente continue servindo de alimento para eles. Então, eles vão fazer de tudo para que a gente continue nessa vibração baixa, tá? Então, pode ocorrer também de influências virem assim, né? Ataques espirituais mesmo, sabe? Outro dia eu sonhei com esse tipo de ataque. Quando eu era mais nova, quando eu passei pela depressão, né, eu sonhava com 3 cachorros tentando me atacar. Aí sempre quando eles vinham pra cima de mim, alguma coisa entrava na frente e eles saíam, eles se afastavam meio que gritando, como se algo batesse neles, né? Então, sonhos relacionados a ataques espirituais, pode acontecer, tá? Mas aí vocês devem se atentar quais são as informações que vêm. Outra que eu ia falar, já até esqueci. Tá, o sonho da infância, né? Não é da infância, eu tive esse sonho quando eu tinha uns 15 anos. Tinha uma pessoa que sempre aparecia no meu sonho e tal, eu nunca consegui entender o rosto, assim, direito, não via o rosto, mas era uma pessoa que sempre aparecia, e eu não tinha a mínima ideia de quem era essa pessoa.
E essa pessoa estava sempre perto, como se fosse um namorado, alguma coisa do tipo. E eu ficava assim, gente, essa pessoa não tem nada a ver comigo, sabe? Nem era do estilo que eu gostava ali com meus 15, 16 anos. Não tem nada a ver comigo, o estilo dessa pessoa. Não sei porque que ela tá aparecendo no meu sonho, mas ela sempre repetia, sempre aparecia no meu sonho. Em 2021 eu conheci. Na frente você vai conhecer quem é essa pessoa, ou você pode acessar de alguma forma essa pessoa, entendeu? Às vezes demora, que nem o outro exemplo mais cedo sobre o pai dessa amiga, de uma amiga minha, que veio, né, passar um recado e tal, bem antes, antes de conhecer a própria menina, né? Deixa eu ver o que mais. Então, todos os encontros astrais que a gente tem, assim, esse som, tem mensagens aí, também não é coisas aleatórias. Então, se você consegue lembrar a mensagem, anota, para ver se em algum momento você tem entendimento disso. Algum momento vai vir alguma coisa para você. Vou usar um outro exemplo que aconteceu comigo. Quando a espiritualidade quis me confirmar que eu estava sofrendo processos de magia negra, né, coisas negativas na minha vida, isso foi me mostrado por vários sonhos, tá? Mas foi mostrado de outras formas também, não só por sonhos. E assim, eram sonhos muito detalhados, mostrando, né? Eu até falo sobre isso lá no canal, né? Deles mesmos chegarem e falarem, olha, esse monte de corpo de animal que você está vendo na sua frente são os animais que ela usou para poder fazer isso contra você, né? Teve um outro sonho que eu tive, eu acho que esse sonho eu tive em 2022, que eu saía de casa cedo para comprar lanche, não sei, eu vi uma galinha preta morta na porta da minha casa, eu ficava assim, né, assustada, falei, gente, o que é isso, né? Isso em 2022. Aí em 2024, ao sair, e assim, na época eu já sentia no sonho que era uma confirmação de que tinha gente fazendo alguma coisa, né? Aí em 2024, exatamente ao sair da porta da minha casa para comprar lanche, eu acessei, veio, né, na hora a lembrança do sonho, porque eu já dei de cara com uma galinha preta lá de novo. Então, a confirmação do universo, tipo, olha, né, um negócio que aconteceu lá atrás, volta agora no plano físico aqui para poder confirmar que era isso mesmo, sabe? Um negócio que aconteceu num sonho lá atrás, ou um acesso à linha de tempo, né? Então pode ter situações assim também. Então, assim, nesse momento a espiritualidade vai utilizar muitos sonhos para mostrar coisas que estão ocultas na nossa vida. Então, essas coisas ocultas vai desde situações internas que a gente precisa resolver, que a gente precisa transmutar, olhar e liberar, até coisas ocultas mesmo, sabe? De traições, de coisas que foram escondidas de você, da sua vida. Tudo isso pode vir por sonho. O mundo espiritual tá utilizando esses sonhos para poder trazer essas verdades, tá? Afinal, né, estamos no Apocalipse. Apocalipse é o quê? Revelações. São revelações mundiais, né? Mas também vai ser revelações individuais. Todos nós vamos ter revelações em nossas vidas de alguma forma. E eles estão utilizando o caminho dos sonhos para isso também. E aí entra tudo, tá? Maldades, mentiras, traições, tudo que fizeram pode sim vir a mostrar por sonhos, tá, gente? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. E assim, só um recado muito importante, tá? Se caso vir alguma situação assim pra você, de traição, enfim, de coisas assim, não devolvam o mal, gente. Assim, não façam de volta, não mandem de volta, sabe? Coisas negativas, não devolvam, tá? E assim, é um negócio que olha, que eu já vivi muita coisa, gente. Tem gente que me conhece que fala, olha, pede justiça pra Xangô, devolve, faz de volta. E eu sempre falava pra pessoa, não, eu não devolvo, eu não faço isso, porque a pessoa mesmo ela já tá se lascando, sabe? Existe uma lei universal, é uma das 7 leis, né, que existem.
que é a lei do plantio e da colheita. Então, tudo que é feito, a pessoa vai colher de alguma forma. Então, não faz nenhum sentido a gente pedir justiça ou a gente devolver alguma coisa para a pessoa, enfim, fazer alguma coisa ali, porque às vezes a vida da pessoa já é a própria, sabe? A pessoa já é tão infeliz, ela já é tão triste na vida dela que muitas vezes ela já começa a pagar por ali, né? E se a pessoa fez alguma coisa muito pesada, muita maldade para você, em algum momento isso vai acabar voltando para ela, e nem deseje que isso volte para ela, sabe? Deixa a pessoa seguir a vida dela, não se apegue a isso. São situações assim que eu sei que quem passa por essas situações de, sei lá, da pessoa fazer maldades querendo sua morte, querendo, né, que você não tenha nenhum tipo de sucesso nem financeiro, na vida amorosa, nem nada do tipo. Se você olhar essas situações, você vai, né, você pode no primeiro momento ficar assim, putz, por quê? Por que a pessoa fez isso? Ficar com raiva e tudo mais. Mas não alimentem esse sentimento, sabe? Porque se você alimenta essas coisas, é você beber veneno esperando que a outra pessoa morra, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu passei por muita coisa foi mostrada em sonho, muita coisa foi vivida, mas sempre eu tive livramento, os meus guardiões, né, estão o tempo todo comigo, né, me auxiliando, então eles sempre me livraram ali das piores situações. As coisas complicadas que eu vivi, eu acabei perdendo animais e tal, foi barra, assim, eu acho que, né, um dos momentos que pegou pra caramba pra mim, mas a espiritualidade sempre cuidou de tudo, né, e assim, eu não devolvo nada pra ninguém não, sabe, assim, eu não quero nada, sabe, eu não faço nada pra ninguém não, porque já existe aí a lei do universo, né? Uma das leis universais e, enfim, né? Não vou nem entrar em detalhes. E é uma dica que eu passo para todos. Se em algum momento você descobriu também que tá passando por alguma situação assim, não façam nada, sabe? Deixa na mão do universo, que o universo mesmo resolve essas questões. Então, assim, que foi formado mais no início da live, a gente vai ter acesso a vocações, né, dons que a gente tem, poderes, entre aspas. Eu coloco entre aspas porque poderes é estranho esse nome, mas assim, você vai ter acesso a coisas que você domina, vai vir por sonho, você vai acessar isso por sonho, pode ser que você lembre ou não. Se caso não lembrar, em algum momento você vai se ver fazendo aquilo que apareceu no sonho, mesmo que você não lembre. Então, dons vão vir, coisas que você domina, que você dominou em várias vidas, vai voltar, vai vir agora também, pode vir por sonho para você acessar. Então, clarividência, gente, quem tem já a abertura mediúnica para clarividência, pode vir muita coisa por sonho. Eu até acessei algumas vezes algumas informações, tá? Em relação mesmo a quedas de aviões, acabou vindo muita coisa para mim por sonhos, numa época que nem se falava em nada disso, né? Lá em 2021, 2022, né? Porque esse negócio das quedas de aviões começaram mais agora, né? Mas nessa época, quase todo dia, assim, direto, eu ficava sonhando com quedas de aviões, eu ficava assim tentando entender por quê, né? Antes disso, acho que em 2022, eu sonhei com tsunami numa região que não tem tsunami. Aí a gente pegou e teve ali o tsunami, eu acho que em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, não me lembro. Mas é um local que não tinha tsunami, acho que era em São Paulo mesmo. Então pode vir enchente. Em 2022 eu tive um sonho, ou foi 2022 ou em 2023, onde um local lotava de água, assim, e tinha uma mãe tentando salvar uma criança dentro de um carro. E era enchente, né? E aí a gente teve a situação com o Rio Grande do Sul. Então pode vir, sim, clarividência, principalmente agora que está todo mundo abrindo mediunidade. Então pode vir situações ali de clarividência por sonho, de coisa que ainda vai acontecer. Ou você acessando linhas de tempo que poderia vir a acontecer, né? E tem outro tipo de sonho, que esse já não é assim tão nítido,
mas também pode trazer mensagens. E normalmente é aqueles sonhos que antigamente a gente ficava pesquisando no livro de sonhos, mas ele traz sim mensagens, tá? E aí é uma dica que o mundo espiritual sempre traz: pesquisa a primeira informação que vier ali para você no Google. Vou usar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu. Uma pessoa me relatou um sonho que ela teve. Assim, ela tem dificuldade com a mãe dela não é uma pessoa confiável, parece que ela é narcisista e tudo mais. E ela tem, essa pessoa que me relatou esse sonho, tem um comércio junto com o esposo dela. E aí, ela, na verdade foi o esposo dela que teve o sonho, sonhou, né, que ele estava pescando, né, e de repente aparecia uma cobra ali na água e roubava os peixes que já estavam ali no anzol dele, né. Aí, ao buscar, né, entendimento desse sonho, se entende que cobra é sinal de traição. O peixe, ele vem ali com essa mensagem de dinheiro, financeiro e tudo mais. E aí, como a cobra pegava o peixe, então, de alguma forma, eles poderiam viver ali algum tipo de traição que levaria a parte financeira deles. E aí ela me explicou, né, a gente foi quebrando a cabeça ali para entender o sonho. Aí ela me explicou que eles estavam com planos de trazer essa mãe dela, que é complicada, para trabalhar ali no comércio. Então, antes que eles fizessem isso, o esposo, né, dessa pessoa pegou e teve esse sonho. Então, foi uma confirmação do universo para ele não fazer aquilo, que ia trazer prejuízo para ele se eles fizessem. Olha só. Então, pode acontecer esse tipo de sonho assim também, são sonhos alerta. Aí é bom a gente entender o significado. E aí, uma dica que a espiritualidade me trouxe é isso, sabe? Descreve o sonho ali no Google. O primeiro significado que aparecer para você em destaque é o significado do seu sonho, a mensagem que você precisa ter, tá? E bate, sabe? Bate muito. Alguns sonhos, assim, só da gente lembrar do sonho, a gente já vai meio que tendo um entendimento. Igual quando a gente sonha muito com água suja, tem a ver com situações complicadas que podem aparecer mexendo no nosso emocional. Se essa água é limpa, já é o contrário, sabe? Então quer dizer que é alguma questão emocional, mas de equilíbrio, que traz uma sensação boa, né? Então, mas sempre façam desse jeito, sabe? Pesquisa a primeira informação que vier no Google, é a mensagem para vocês. Animais, quando eles aparecem no sonho, pode ter duas situações. Ou são mensagens, como essas que eu informei agora, né? Que é algum significado para você cuidar de alguma situação. Ou pode ser também, principalmente se repete o sonho sempre com o mesmo animal, pode ser um animal de poder se mostrando para você. E a gente ter essa conexão com os nossos animais de poder é muito importante. Dentro ali do xamanismo, principalmente, se conversa sobre isso. Porque você consegue pegar o poder daquele animal, você consegue se conectar com aquele animal. E isso vai te auxiliar a tomar ações na sua vida. Você pega de alguma forma a força daqueles animais ali, daquele animal que aparece para você, né? Então pode ser que você sonha com algum bicho, algum animal, e ele vem com essa mensagem de conexão, né? Que seja um animal de poder. Outras vezes não, outras vezes eles estão passando mesmo mensagens do que precisa ser visto, do que precisa ser olhado, mas aí é só fazer daquela forma lá, jogar no Google que vai vir um significado para você. Deixa eu ver o que mais. E sobre as horas, né? Horas sincrônicas. Gente, assim, acontece muito, sabe? Você tem um sonho muito cheio de detalhe, um sonho que tem alguma coisa, que você sente que tem um porquê daquele sonho. Aí quando você acorda, olha no relógio, 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1, 4 e 4, né? Ou então, sei lá, 3, 3, 3, né? Ou 3 e 30. Tem porquê, sabe? Principalmente quando você acorda exatamente nesses horários, né? Que esses horários às vezes são chamados também de portais, né? São mensagens para você, assim, muito forte. Então, é um validador daquele sonho. Então, além do sonho ser importante, ter uma mensagem para você, isso é validado com o auxílio das horas sincrônicas, tá? Com essas horas junto ali. Então,
é isso, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, deixa eu dar uma olhada. Então, assim, nesse momento vai acontecer muito desses sonhos, tá? Vai ser normal, cada vez mais normal, cada vez mais pessoas vai ter acesso a informações por sonho, vai vir coisas por sonho e tudo isso vai ter um motivo, não vai ser à toa. Deixa eu ver, Sérgio, de ontem para hoje sonhei com um cachorro preto querendo me morder. Olha aí, dá uma pesquisada, Sérgio, porque eu sei... Assim, se a gente for olhar o significado geral do cachorro, normalmente tem a ver com amizade. Só que, igual você me informou, né? O cachorro no sonho ele tava te mordendo, tava querendo te morder, né? É, tava querendo, ele não chegou a te morder, não. Então, talvez, claro que é bom você jogar no Google esse sonho, né? Cachorro sonhar que tá o cachorro preto tá tentando te morder. Joga no Google e vê qual que é o significado que vem. Mas, por exemplo... Como o cachorro tem a simbologia de amizade, amigos, e nesse sonho ele estava tentando te morder, e aí tem que ver também a simbologia do preto, né? Porque cachorro preto, pode ser que tenha alguma pessoa próxima a você, que você considera como amigo, que pode estar vindo querer te fazer alguma coisa. Pelo menos essa é a primeira mensagem que vem. Mas pesquisa de alguma forma, de toda forma, para poder confirmar, para ver se é isso mesmo, sabe? Porque é a primeira mensagem que vem, né? Cachorro tem a ver com amizade, tem a ver com companheirismo. Só que nesse caso, esse cachorro ele não estava querendo seu bem, ele estava querendo te fazer algum mal. Então pode ser ou alguma pessoa próxima a você que está querendo fazer alguma coisa ali, ou até mesmo um amigo de algum inimigo seu que está ali por perto, tal, e querendo fazer alguma coisa. Mas dá uma pesquisada no Google na primeira mensagem que aparecer, que você pode entender, né? Não vai vir um entendimento para você, porque foi assim que a espiritualidade me explicou, né? Então, muitas vezes vai ser... ok, Sérgio, de nada. Então, muitas vezes vai vir. E principalmente quando esses sonhos se repetem, tá? Se fica toda semana repetindo o mesmo sonho, toda semana a mesma situação acontecendo, é um motivo maior ali para se atentar. Por que que tá voltando aquele sonho? Por que que tá vindo aquele sonho? No meu caso, como eu falei, né, para vocês, o meu sonho com o cachorro, eles tentavam me atacar e quando vinha para me atacar, ele voltava. E aí eu entendi com a espiritualidade que eram mesmo ataques obsessivos, era a obsessão que estava tentando ali me atacar. Mas é uma resposta que eles me passaram, né? Algumas pessoas dizem que é enfermidade também. Pois é. Mas é sempre bom, né? A gente dar uma pesquisada no primeiro significado que vem. Porque é certeiro, assim. Eu já vi várias vezes, sabe? Sempre quando eu tenho algum sonho, aí na hora que eu pesquiso, aí bate. Ou é alguma coisa que eu estou sentindo, ou já teve significados assim também para poder prestar atenção com questões de saúde. Depois eu descobri que eu estava com uma baita de uma deficiência de vitamina D. Então foi mostrado por sonhos também. Então, às vezes vai sim ser alguma coisa que a gente precisa olhar na gente, outras vezes é para um alerta de alguma coisa, né? Mas é bom a gente dar essa pesquisada só mesmo para confirmar de vez, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Que eu acredito que eu falei sobre tudo, assim. E prestem atenção, muita atenção nesses sonhos que se repetem. Eles não estão se repetindo à toa, sabe? Eles têm mensagens, tem coisa ali que você precisa acessar. Minha vida sempre foi com muitas palavras de maldição, de família e de amizade. Pode ser, será que é por isso? Pode ser sim. Pode ser, é aquilo que a gente estava falando mais no início da live, sabe? A espiritualidade está utilizando sonhos para poder vir revelações. Então, vai vir muitas revelações por sonho agora e de coisas ocultas, né, que acontecem na vida da gente. Por exemplo, mais no início da live, assim, mais para trás um pouquinho, eu expliquei que eu descobri por sonho. Não só por sonho, tive outras confirmações também, aí é bom ter outras confirmações, né? Mas sonhos foi uma das formas que a espiritualidade me mostrou que estavam fazendo magia negra, enfim, estavam fazendo coisas pesadas para poder acabar com a minha vida. Então, uma das formas que me foi mostrado foi por sonho,
tá? E são sonhos muito vívidos, assim, são muito reais. Mas é aquilo, sabe? Ver quantas vezes esse sonho está se repetindo, qual que tá vindo o sentimento, né? Começar a se atentar, que pode vir, sim, respostas, revelações, enfim, coisas que estão ocultas na sua vida que vão ser mostradas ali por sonhos, tá? Deixa eu ver o que mais. Gente, qualquer coisa, se tiver algum sonho que vocês se lembrem, que vocês queiram perguntar, pode ser que a espiritualidade passe alguma mensagem. Fui tão atingido na vida que hoje em dia tem uns problemas no coração, olha só, né? E o coração, ele tá ligado ao chakra cardíaco, né? E chakra cardíaco tem a ver com mágoas, coisas que a gente viveu, né? Que ficam ali, né? Ali no nosso chakra. Então, seria bom verificar, né? E o que aconteceu aí? A vida te atingiu, mas te atingiu com o quê? Foi traição, foi pessoas. É um problema sério, acredito até em médicos. Pois é. Então, é aquilo que a gente fala às vezes aqui nas lives, né? Às vezes a gente vai passando por situações ali que elas vão ficando, tá? Então elas ficam no nosso campo, né? Mas na parte etérica. Mas se a gente não consegue transmutar aquelas situações, mudar, aquilo vai cristalizando. E de tanto cristalizar, acaba aparecendo no campo físico, né? Minha mãe sempre me perseguiu, pediu de eu casar e lançou muitas palavras de maldição sobre mim. Olha só, complicado, né? Assim, verifica assim, para um pouquinho, pensa em todas as situações. Pode ser que você ainda carregue uma mágoa muito grande pelas situações que a sua mãe fez com você. E aí, eu gosto sempre de falar isso, sabe? O perdão ele nunca é pelo outro. O perdão sempre é pra gente, é pra libertar a gente. Então, se você tem uma mágoa muito grande da sua mãe, se liberta dessa mágoa, sabe? Perdoa ela, mas nem tanto por ela, não pensando nela em si, sabe? Perdoa para você se libertar, para você ser feliz, para você deixar esses sentimentos. E eu tenho certeza que até o seu chakra cardíaco vai dar uma melhorada. Pode ser, sim. Eu até pensei nisso agora, sabe? Às vezes, os nossos parentes mais próximos em outra vida, nas nossas outras vidas, na verdade, eles eram nossos maiores inimigos, né? Aí eles vêm nessa vida como pai, mãe, enfim, para poder a gente resgatar, né? Resolver aquilo que a gente não conseguiu resolver nas vidas passadas. Então pode sim. É onde mais vem, sabe? Como pai, como mãe, como irmão. Né, pode ser pessoas que em outras vidas eram nossos inimigos, eram pessoas que não gostavam da gente, ou que teve algum problema com a gente, né, e vai repetindo esse ciclo. Aí, olha só, se for isso mesmo, o momento de você quebrar esse ciclo é agora, né? Você libera, porque se você reage da mesma forma que reagiu em outras vidas, e às vezes responde com mágoa, sentimentos negativos, você vai reencarnar de novo na próxima vida, e é perigoso da próxima vida você ser o pai ou ser a mãe, né, da sua mãe. E olha só, e vai só repetindo esses ciclos, e vai continuar levando essa corrente pesada, né, que não ajuda ninguém. Então seria bom você conseguir transmutar essa energia, sabe? Perdoar para você quebrar esse ciclo, quebrar essa corrente e viver de uma nova forma, sabe? Uma nova vida. Tá bom? E se for, pode ser que você acesse essas informações também por sonho, que é aquilo que a gente tava falando mais no início da live. Pode vir sim coisas ali por sonho pra... Ai, peraí, que ele já pediu tempo aqui do... Pode vir coisas ali por sonho pra você acessar. Pois é. E por que você corre esses riscos de vida? Você já buscou uma informação da espiritualidade? O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa ali? Alguma obsessão, né? Algum obsessor que vem, que tá ainda...
Assim, questões de obsessão, gente, é muito bom se resolver com apometria, sabe? A apometria ajuda muito nessas questões, principalmente quando é coisas muito antigas. Então, se você conseguir, né, verificar, tenho corrido risco de vida porque problema de saúde no coração sempre. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu falo assim, risco de vida, porque às vezes as pessoas elas passam a ficar passando por situações também. No seu caso, tá relacionado ao coração, sim. Então, mas assim, nada é 100% certo, sabe? Se você conseguir transmutar as coisas que estão fazendo mal, essas mágoas, você pode sim sarar, sabe? Isso pode sair do seu campo físico, pode se solucionar. Tem cânceres aí, tem pessoas que estão com câncer quase que terminal e elas conseguem se curar, né? Quando elas conseguem liberar situações e acontecem milagres na vida dela, então é possível. E assim, nessa nova fase do planeta, a gente vai aprender a lidar com isso, sabe? A gente vai conseguir nos curar de uma forma mais rápida. Uma prova é que as pessoas, elas estão demorando mais para envelhecer. As que já estão passando pelo despertar espiritual, que já estão curando o que precisam curar, vocês vão notar que essas pessoas, elas vão estar rejuvenescendo na frente de vocês, assim, sem você sem entender, sabe? Como que a pessoa pode ter a idade que tem e o rosto que tem, entendeu? Tá passando, a gente tá passando por esse tipo de modificação. Pois é, às vezes depende de muitas situações, sabe? Tem situações que vêm, né, vem com a gente ali de outras vidas, sim. Então, são pessoas que voltam pro nosso campo nessa vida pra gente resolver mágoas, enfim, karmas. E tem outras vezes que a gente acaba, sem querer, né? Claro que a gente não vai querer atrair isso, mas a gente acaba atraindo essas situações dessas pessoas para nossa vida, sabe? Tem até alguns vídeos no canal que eu falo sobre isso. Tem lives aqui também. Que a gente, às vezes, quando a gente é muito... quando a gente se doa demais, por exemplo, quando a gente sempre coloca o outro em primeiro lugar, à nossa frente, a gente acaba sendo vítima, sabe? Por quê? Porque essa pessoa, ela vai querer, principalmente narcisista, né? Tem até alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, ou aqui no canal, aqui no TikTok e lá no canal também, que narcisista ama pessoas que estão o tempo todo se doando, se doando ali para elas, né? Ou pessoas que têm a ferida do abandono, que são pessoas muito apegadas, então elas não conseguem soltar ali aquela pessoa, enfim, aí eles amam isso, então pode acontecer, e aí você atrai relacionamentos ruins, seja de amizade, familiar, enfim. Imagino, mas tá nas suas mãos, sabe? Você consegue, assim, a partir do momento que você resolver, não, eu não quero mais viver essas situações, de você não querer, você se priorizar e se colocar em primeiro lugar, você já vai tomar uma nova forma, sua energia vai mudar e com certeza essas pessoas vão se afastar. Olha só, você mesmo me falou, né? Hoje em dia tenho medo de entristecer pessoas com palavras. Então, assim, muitas vezes, provavelmente você, com esse medo de entristecer outras pessoas, você passa por cima das suas vontades, né? Você faz coisas sempre para os outros e você vai se deixando de lado. Então, olha aí, a falta de amor próprio pode acontecer. Não tô dizendo que é isso. Mas, assim, esse medo de entristecer pessoas, eu já passei por isso também, sabe? Eu sempre colocava os outros em primeiro lugar e aí eu ia me deixando, e aí eu ia morrendo aos pouquinhos, né? Ia cada vez piorando mais e mais. Então, é bom verificar essas questões também, tá? Ai, gente, eu vou ter que encerrar a live, porque já deu mais de 1 hora e a bateria do celular aqui tá no fim. Hoje eu tô gravando aqui com o celular. Mas é isso, tá? Tem mais conteúdos lá no canal, falando sobre sonhos, falando sobre outras linguagens do universo, sobre outras informações que estão acontecendo agora com a transição planetária. Tem muita informação aqui mesmo no TikTok, nos vídeos já salvos. E tem também o nosso grupo lá no WhatsApp,
tá? Quem quiser ir pra lá, a gente sempre conversa. Sempre tá tendo, sempre as informações chegam muitas vezes primeiro lá, e depois a gente faz live, depois a gente faz vídeo, tá? E, que bom. Obrigado, Sérgio. E muito bom, assim, ter vocês aqui comigo essa noite, todos que entraram, saíram e todos que ficaram até o final. Uma ótima noite para todos vocês. Essa live aqui, para depois, quem quiser ver ela completa, ela vai ser salva lá no YouTube, que é um pedido espiritual, tá bom? E segunda, na próxima segunda, a gente vai estar aqui de novo com o próximo assunto, tá? E qualquer coisa também, qualquer coisa que vocês queiram conversar, podem me chamar, que eu estou aqui. Ou aqui pelo TikTok, ou lá pelo WhatsApp. O link do WhatsApp tá lá no YouTube, no perfil, tá? Na bio lá. E também tem minhas redes sociais pelo Instagram. Ok, gente? Muito obrigada a presença de todos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se caso tenha ficado, é só me chamar pelas redes sociais. Tá bom? Ótima noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.